Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Chegou o São João e o melhor arraiá é aqui, na Central da Construção. Procurando por opções de porcelanato? Aqui tem. Tem chuveiro com grande pressão de água? Aqui tem. E acessórios para banheiro? Aqui tem. Onde tem tinta para todos os tipos de acabamento? Aqui tem. Rapaz, aqui tem tudo em um só lugar. Vem para arraiar da Central da Construção. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Você está pronto para viver as melhores férias da sua vida? Então prepare-se para a Colônia de Férias Escola SESI. De 10 a 21 de julho, venha participar de um mundo de diversão e aprendizado, com oficinas criativas, recreação esportiva, atividades com robôs e muito mais. Explore a tecnologia, desenvolva sua criatividade. Atenção, as vagas são limitadas. Informações pelo WhatsApp 2101-5444 e no Instagram @EscolaSesiPB. Oferecimento: Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo ao programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. E o programa hoje, gente, está super especial. Estou recebendo aqui 3 convidados muito bacanas, um programa que nós já víamos ali na conversa para fazer há muito tempo, que é sobre um dos programas mais extraordinários já lançados aqui no estado da Paraíba, que é o programa Prima, programa de inclusão através da música e das artes. Esse programa ele foi criado, gente, há mais de 10 anos e nós estamos com a coordenação local hoje aqui nos estúdios da TV Sol para gravar um programa muito especial, para passar para vocês todas as informações necessárias sobre o Prima. Então, estou recebendo aqui nos estúdios do programa Funes Cultural Felipe Ariel, ele que é coordenador do Prima, Marcone Pereira, assistente administrativo do Prima, e o nosso querido Luiz Fernando, aluno de violino do Prima. Ou seja, nós estamos aqui
nos estúdios da TV Sol, com a parte administrativa do programa Prima e já com um fruto muito bacana desse programa que eu já disse aqui, que é uma das políticas públicas mais fantásticas já criadas aqui no estado da Paraíba. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Funes Cultural. Obrigado. Então, agradecer o convite e é uma honra estar aqui apresentando esse programa. É de grande importância essa data porque o Prima vai abrir matrículas e é uma forma da gente abraçar, divulgar e explorar o alunado que a gente precisa. E realmente, para nós, é um avanço poder estar nessas mídias, trazer um pouco de música erudita, né? E música popular tocada nesse instrumento que vocês vão ouvir daqui a pouco, que não é convencional. Ouvir música popular no violino ou em qualquer outro instrumento que chama de clássico. E realmente é só agradecer. Marcondes, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, mas muito obrigado pela oportunidade, né? A gente já vinha conversando sobre essa oportunidade aqui e acho que em fevereiro a gente teve a oportunidade de se encontrar e eu pedi a você para que a gente pudesse ter um espaço no seu programa, que é muito visto na cidade, um dos programas mais vistos na cidade, graças a Deus, né? E agradecer, meu irmão. Obrigado aí. Vai ser um papo muito bacana. Vai ser um papo muito bacana. Estamos no terceiro ano do programa Funes Cultural e esse espaço é um espaço aberto para que a gente possa discutir as questões culturais da nossa cidade, da região, da Paraíba. Então já são 3 anos de programa Funes Cultural, quase 100 programas, e já passaram por aqui personagens fantásticos da nossa cultura. Luiz Fernando. Sim. Como é que diz? Assíduo, né? Todo programa seu eu assisto. Eu tô lá. Nós agradecemos, viu? Nós agradecemos. E a Fundação Hernando Sátiro está à disposição. Eu gosto de cultura, eu gosto de música, eu gosto de artes, né? Eu sou formado em música. Estou me formando agora em música. E sou um cara que sou muito ligado. Gosto de programas atrativos como o seu. Tem alguns programas que a gente assiste, né? E tem outros que a gente gosta de assistir. Tem uns que a gente assiste e outros que a gente gosta de assistir, né? A gente assiste porque é artista e porque gosta da arte. E outros a gente assiste porque gosta da pessoa. O Deus é um cara muito comunicador. O programa é muito, muito bom. Tem uma dinâmica muito boa. Certo? Parabéns e muito obrigado. Aí é totalmente diversificado, né, o programa. Né? Nós já entrevistamos muitas pessoas de diferentes segmentos diferentes. Música, artesanato, poesia, cultura religiosa, né? Então a ideia é fazer com que esse espaço seja um espaço aberto, né? Para que todo mundo possa participar, independente das suas vinculações pessoais, partidárias, culturais, religiosas. Então esse é um espaço aberto para que a gente possa discutir a cultura aqui da região. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao programa Funes Cultural. Viu? Luiz Fernando, gente, ele toca mais do que fala, viu? Então, já vocês vão ter a oportunidade, né, de escutar. Esse que é um grande fruto, dá uma alegria muito grande quando você trabalha num determinado programa e vê, né, um fruto, né, desse diálogo, das aulas, de uma política pública efetiva, né? Eu sou um babão, gente, do Prima. Eu já disse aqui em off e comecei o programa dizendo isso, né? O Prima é uma política pública que deu certo. Como é que a gente sabe que uma política pública deu certo? Quando nós temos resultados, né? Inclusive coloquei aqui, fora do ar, que vários dos nossos entrevistados aqui, alguns deles já citaram o Prima como sendo fonte de inspiração. Pessoas, inclusive, que hoje estão fora do Brasil. Então, acho que nós temos, sim, que apoiar essas políticas públicas que dão certo, essas políticas públicas que promovem esse processo de inclusão através da música, das artes, da cultura. Então, eu acho que a gente tem que valorizar esses programas, porque realmente é uma política pública que deu muito, muito certo. Tá bom? Então, eu queria começar pedindo para que vocês explicassem como é que funciona o Prima. Então, Deusmar, o Prima funciona hoje como um programa de inclusão. Ele realmente está para atrair e ter crianças e adolescentes.
o nosso objetivo é formar a orquestra. Então é um programa que inclui crianças, adolescentes, pessoas também de maiores, mas dentro de alguns termos, que Marconi daqui a pouco explica. É um critério que vai adaptando, mas inclui todo mundo. Mas realmente o nosso objetivo é trabalhar a inclusão. Qual é a nossa ferramenta? É a música. Trabalhar a cidadania, trabalhar vários aspectos na vida daquela criança e do adolescente. E o programa aborda aulas como de teoria, de percepção, de instrumento e também de ensaios. Isso está dentro do nosso cronograma. Então, o funcionamento é aulas, ensaios e, em si, o objetivo é formar orquestra. Todo ano, com exceção do ano passado e dos anos da pandemia, não teve o grande concerto. Esse ano vai ter, e vai ser em João Pessoa, dia 20 de dezembro. E esse grande concerto é o quê? A gente junta, não são os melhores alunos, porque não é seletivo, é inclusão, junta os alunos que estão capacitados no nível de tocar aquelas músicas, ou os que estão perto para a gente incluir, para juntar uma grande orquestra. Então vai 22 polos, um exemplo vai 10 de cada polo, e junta em média até 200 ou 250 alunos tocando. Essa é a culminância e o objetivo do programa anualmente. Hoje. Mas o polo interno também tem seus programas, que é fazer recitais. Então, todo final de semestre, e exclusivamente no polo de Patos, meio de semestre e final de semestre, nós temos recitais que são, às vezes, didáticos, que é para os próprios alunos, e às vezes final de semestre, que é para o público, dos familiares e amigos. Então, nós funcionamos ali hoje, atualmente, no Colégio Rio Branco, das 16 horas até as 19. E as aulas é diversificada. Nós temos hoje um quadro com 5 professores de cordas. Temos eu como professor de violino e viola, professora Cecília de violoncelo, professor Ramsés Borges de madeiras, que é fagote, oboé, flauta e clarinete, e professor Fábio, da aula de trombone, tuba, trompa e trompete. Também existe no polo, o senhor falou muito de piano, existe um teclado que é utilizado, é um piano mais móvel, que é utilizado para as aulas teóricas. Então, existem essas ferramentas que a gente trabalha. Além disso, a gente utiliza esses professores para aula de teoria, aula de percepção, e esse é o funcionamento do nosso dia a dia. E tem outra família também, a família da percussão sinfônica, me perdoe, que é o professor Zildomar Lucena. A percussão sinfônica é uma percussão diferenciada. Por quê? Porque não é uma percussão popular, não é triângulo, não é zabumba, não é bateria. É uma percussão que tem tímpanos, que tem tons, que tem caixa clara. E é uma percussão que... Marimbas, teclas, xilofones, vibrafone. É uma percussão que é difícil de encontrar um profissional para fazer esse tipo de aula, porque não tem. E hoje, o que eu posso explicar aqui é que, unicamente no Prima, na Paraíba toda, a não ser as orquestras que tem em João Pessoa, é que tem esse material, só para você ver como é um material distinto, é um material caro e um material exclusivo. Então, o Prima está abordando também com esse material, que é um material extremamente muito bonito, muito difícil da gente encontrar, e que realmente ele faz uma grande diferença na orquestra, porque percussão, todo mundo vai pensar em quê? Bateria. Chega aluno lá direto, eu quero aprender percussão, tem bateria? Não, aqui tem uma percussão sinfônica que é trabalhada, é uma percussão de orquestra, não é a percussão convencional, mas vai desenvolver um lado assim totalmente artístico. Dá uma alma na música, né? Exatamente. Baseado nisso que vocês estão colocando, vamos pegar um pouco sobre a estrutura do curso. Por exemplo, a pessoa que está nos vendo através da Brisa TV, da TV Sol, das plataformas
digitais, Facebook, YouTube, a galera que está nos escutando agora através da Rádio Tabajara. Então, quero matricular meu filho lá. Então, o curso, ele funciona como? É um curso anual, semestral. Eu vou ter que deixar todo dia meu filho lá. Qual é o horário de deixar? Qual é o horário de buscar? Como é que funciona essa estrutura do curso? Ele aprende um instrumento por vez? Ele tem que levar o instrumento está lá? Então, acho que são dúvidas, né, que, através desse programa, a gente pode sanar um pouco sobre isso. Né? Assim, estão abertas as matrículas para o segundo semestre do programa Prima, certo? Os alunos, eles terão aulas de teoria e prática instrumental. Teoria musical, prática instrumental e percepção musical. Os alunos, eles podem se dirigir até a escola, pegar o formulário de inscrição, certo? Nós vamos dar uma listinha com os documentos que ele pode levar, xerox, ele e o responsável, lógico, se for do menor. E a gente faz a pré-matrícula dele ali, no momento, e logo após ele vai levar toda a documentação com a foto 3x4. Certo? As aulas funcionam de segunda a sexta-feira, das 16 às 19 horas. O pai e o responsável vai deixar e vai buscar o aluno. Aquele aluno que já consegue ir para casa, só os pais autorizam. Olha, fulano pode ir só ou não. Aquele que não vai só fica retido na escola até o pai chegar. Certo? A gente tem esse cuidado. E o programa, ele dá a oportunidade do aluno de escolher 2 instrumentos por temporada. Ou seja, no semestre ele pode estudar um instrumento. Mas aí não gostou, não se adequou àquele instrumento, ele pode trocar num segundo período. Certo? No segundo semestre ele pode trocar de instrumento. Porque a gente não permite que fique trocando de instrumento. É uma questão lógica. Você nem vai aprender um instrumento e vai perder a parte teórica da música. Você não vai conseguir desenvolver. Certo? Então a gente permite que ele faça essa troca de um semestre para o outro. A partir de que idade pode ser feita essa pré-matrícula? A partir dos 9 anos, de 9 até 99, dependendo de alguns critérios que a gente vai... As crianças da terceira idade. O objetivo do programa é para alunos da rede pública, municipal, estadual, federal, ou alunos da rede privada que tenha o instrumento ou que seja bolsista. Certo? O aluno é bolsista? Beleza. 100%, 50% é bolsista. Então ele vai poder fazer parte do programa. Tem um instrumento? Tem. A aula é para o aluno. A gente não vai impedir o aluno de ter aula, entendeu? Ele pode ter 99 anos. Não, eu quero aprender violino. Tudo bem. Se eu tenho um violino, tem. Pode vir para as aulas. Então, recapitulando, pode participar do programa qualquer aluno vinculado à rede pública de ensino a partir dos 9 anos de idade. Aqueles alunos bolsistas da rede privada também. Ou qualquer pessoa a partir dos 9 anos de idade que tenha o seu instrumento, no caso, né? As pessoas que não têm instrumento, usam o instrumento do programa, nesse caso. Os alunos que estão regularmente matriculados na rede pública, ele não necessariamente precisa ter o instrumento. Se tiver seu instrumento, ótimo. O desenvolvimento dele vai ser bem melhor. Certo? Agora, não tem um instrumento, o polo disponibiliza um instrumento para ele. Agora, lembrando que nós temos uma quantidade de instrumentos disponíveis. Então, vai chegar um momento do aluno, ou o pai do aluno, chegar lá, eu quero meu filho para violino. E não tem mais violino. Aí a gente vai dar as opções do instrumento que tem disponíveis. Certo? As matrículas estão abertas até quando? As matrículas começam dia 10, necessariamente, e finaliza... 2 semanas de matrícula. Então, no final do mês. Do dia 10, a partir do dia 10 de julho. De julho até 30 de julho, nós estamos matriculando na Escola Rio Branco, das 16 horas até as 19. Certo? E é necessário que vá na escola pegar o formulário de matrícula. E nós também temos um documento chamado Termo de Uso de Imagem, que é obrigatoriamente assinar esse termo para fazer parte do programa. Por quê, Desmar? É um programa de governo. É um programa
é de política pública. O governo Sim. do estado vai usar assim mais. Sim. Certo? E a gente necessariamente também usa. Né? Por exemplo, eu fiz um material aí hoje de divulgação que aparece alunos. Esses alunos estão permitidos que use a imagem deles. Entendeu? É para que não aconteça de a gente ter problemas futuros de questionamento por uso de imagem, é obrigatório que o pai do aluno assine esse documento. É porque lida com crianças e adolescentes, né? Vocês falaram sobre isso nesse programa, mas eu queria reforçar. Eu queria que vocês falassem sobre os professores e os instrumentos, porque quem está em casa pode estar com dúvida agora. Peraí, pô, eu sei que tem violino porque já foi falado em violino, mas eu queria que vocês falassem sobre os professores e sobre os instrumentos que estão disponíveis para os cursos. Olha, nós temos hoje, na área dos metais, nós temos trompas. A quantidade específica é 3 trompas. E é um instrumento que eu quero divulgar bastante, porque é um instrumento que faz uma diferença grande na orquestra. A trompa é um instrumento assim que tem um timbre que a gente não conhece. É a mesma coisa da gente pegar um fagote, que é um instrumento exótico, e olhar assim, visualmente, a gente pensa que é outra coisa, não que é um instrumento musical. Então a trompa é pelo professor Fábio. Nós temos 3 trompas, nós temos 2 tubas, 4 trombones e 7 trompetes. Porém, é importante explicar que já tem crianças e adolescentes matriculados. Não é necessariamente essa quantidade que eu estou falando aqui. As trompas, as tubas e os trombones, sim. Os trombones estão todos livres. E as trompas também, né? Exatamente. Só não temos os 7 trompetes, mas aí temos 5 trompetes disponíveis, até agora. Na área das madeiras, nós temos o professor Ramsés Borges, que é um saxofonista que eu considero o melhor da região. É um professor que ele sabe dinamizar a equipe dele de alunos. É um professor que entende o programa, né? Cativa os alunos. É o professor mais querido. Vamos dizer, é o professor que todo mundo gosta. E ele trabalha com clarinetes, oboé, que é um instrumento exótico. Nós temos 2 oboé, 1 fagote. E, se eu não me engano, é 4 ou 5 clarinetes. 4 clarinetes e 2... 4 flautas, né? 4 flautas. Flautas transversal. Tem a flauta doce, nós trabalhamos com a transversal. Esses instrumentos, eles é indicado, principalmente a clarineta, a flauta, para quem quer iniciar. Porque é um instrumento de fácil manuseio, de fácil manutenção. E é fácil porque no início... Eu queria aprender, eu peguei alguns instrumentos como esse para aprender. E é fácil de transporte. Um exemplo, se eu for pegar vou entrar agora na área das cordas. Quem vai estudar um violoncelo? O violoncelo é um instrumento grande, que qualquer pancada com case, que a gente chama que é o estojo, qualquer estojo com o estojo que a gente utiliza, o violoncelo, tem que ser crianças que já têm uma consciência do cuidado. Então a gente não vai entregar, um exemplo, uma flauta para uma criança de 9 anos e um violoncelo para uma criança de 9. A gente não entrega para uma de 9 um violoncelo. É maior do que ela. Então, realmente, quem for estudar hoje a parte das cordas, a gente tem um cuidado maior, porque é muito sensível. Quem trabalha com cordas sabe que não é igual o violão. Licença aqui. Aqui as cravelas, ó. O violão, você deu uma voltinha, você vai afinar ou desafinar pouquíssimo. Aqui, se você der uma volta de 45 graus ou de 90, é diferença enorme de afinação. E se ultrapassar, se aqui já tiver afinado, se eu não souber mexer aqui, estoura as cordas. Então, realmente, as cordas têm que ter esse olhar um pouco diferente, porque já tem que ser crianças que tenham uma mentalidade, uma responsabilidade. Eu estou trabalhando com violinos e violas. Viola é um instrumento, não é a viola caipira, muita gente confunde. A viola caipira, existe a viola de 12 cordas, né? A viola clássica é um instrumento que é um intermediário entre o violino e o violoncelo. Porém, ela utiliza as cordas do violoncelo.
As mesmas cordas que existem no violoncelo, existem na viola. Aí qual é a voz, assim, na orquestra que ela faz? A gente considera que ela faz a voz do tenor. Existe a divisão de vozes, que é soprano, contralto, tenor e baixo. Se formos dividir aqui nessas 4 partes, ela faz a voz do tenor, que já é uma voz mais aveludada. Já é uma voz bem mais aveludada. Já o violoncelo faz a parte do baixo, que já é muito mais grave. Eu trabalho nessa parte, violino e viola. A professora Cecília trabalha com violoncelo, é a mais nova contratada da gente. E é uma turma que realmente a gente trabalha com cuidado por conta do instrumento, que é muito mais sensível. Se um violino cair, já era. Se uma flauta cair que não é para cair, ainda tem, vamos dizer, conserto, tem como desamassar, né? A chance de consertar é 100%. Já um violino ou um violoncelo ou qualquer outro instrumento, não. Outros instrumentos, como a percussão sinfônica, que eu já comentei, tá o professor Zildomar Lucena. Nós temos instrumentos de teclas, como a marimba, o xilofone e o que mais, Marconi? O vibrafone. E o vibrafone. Aí temos os tímpanos, que é percussão de orquestra mesmo, orquestra sinfônica, são 5 tímpanos. Temos a caixa clara, que é para fazer um ritmo diferente, que também é um instrumento popular, e os tons. É o mais popular que tem na orquestra sinfônica, é a caixa clara. É a caixa clara, que é utilizado tanto nas fanfarras como na orquestra. É um instrumento que está nos 2 mundos. Falta mais algum, professor? O gongo chinês e... O gongo chinês e o tem bumbo chinês. O bumbo. Agora, a dimensão do tamanho desses instrumentos é gigantesca. Gigantesca. Se você olhar para um bumbo assim, o bumbo ele é gigante mesmo. Ele não entra nessa porta, para ter ideia. Gigante. Quem toca tem que ter uma pampa. Tem que ter uma pampa. Pra levar, que nem dizia antigamente, né? E outro detalhe. Contrabaixo também. Eu toco contrabaixo lá, na escola, porque não tem como estar transportando ele, né, para tudo quanto é lado. Aí quando bota case, né, aí é que fica maior também. Exatamente. Faltamos falar do contrabaixo. A gente tinha um professor de contrabaixo, precisou ser remanejado para outro polo. E nós temos no polo 2 contrabaixos. Um está em manutenção, o outro está aqui. Pelo amor de Deus, venham tocar contrabaixo. Olha aí, Denis. Olha aí, Denis. Olha aí, Denis. O contrabaixo ele é um instrumento mais grave da orquestra de cordas. E ele é comparado com a tuba, em termos de sonoridade. Mais grave. Então, realmente é um instrumento lindo. Ele não é considerado um instrumento... Na orquestra, existem os instrumentos solistas, que alguns estão entrando hoje. Os instrumentos solistas são violino, flauta, clarinete. A viola faz, né? Viola, mas viola... Existe um preconceito muito grande ainda. Se a gente for falar historicamente, a gente vai entrar noutra discussão. Mas já está mudando a questão de falar com a viola. Mas já tem a questão dos instrumentos solistas que estão entrando, que não era comum, como o contrabaixo, como a viola, como o violoncelo, que não era um instrumento solista, que está entrando agora. O que é um instrumento solista, Ariel? É um instrumento que vai fazer uma voz principal e a orquestra vai acompanhá-lo. Então, um exemplo, vai um cara ali, estuda bastante, a gente chama de um músico virtuoso, né? Que está ali fazendo um solo, seja ele do mais difícil ou o mais fácil, mas que tem que ter uma virtuosidade, tem que ter uma afinação, tem que ter uma técnica. E realmente existem os instrumentos solistas dentro da orquestra que hoje estão sendo transformados para ficar, a gente diz, no banco, né? E que outros estão em transformação. Então, nós temos esses instrumentos. Hoje, a capacidade que a gente tem de receber alunos é aproximadamente de 80 no último relatório que a gente enviou. Nós temos uma capacidade de receber e dar conta que tem esse procedimento de 80 alunos. Tem professor para isso? 5 é pouco. Mas a gente tenta fazer um rodízio e intercalar para que consigamos abordar isso daí. No início do semestre passado, tivemos entre 45 a 50 matrículas. 50 matrículas feitas. E a gente conseguiu dar conta? No início, sim. Existe um número de alunos que iniciam, mas que infelizmente
por problemas de colégio, problemas Locomoção. pessoais, locomoção, problemas de estudo, problemas de foco mesmo. Às vezes está sobrecarregado ali ensino médio, abre mão do Prima, mas que realmente... Ainda conseguimos fechar o semestre com 30. Com 30 alunos. Isso é uma vitória, é uma conquista. Vitória, com certeza. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma política pública que dá certo. Eu sou um entusiasta da política no sentido grego. Eu acho que a política em si é uma forma, é um instrumento de fazer bem às pessoas. E quando eu vejo um programa que nasce como política pública, como é o Prima, e quando eu estou conversando com pessoas que coordenam uma política, que entendem daquilo que estão falando, é muito bom. Né? É muito bom perceber que o Prima ele vem sendo tão bem gerido aqui na cidade de Patos. Né? Isso é um elogio que eu faço a vocês. Né? A dedicação, a prontidão nas informações. Então é muito bom quando a gente percebe o desenvolvimento de uma política pública funcionando e com pessoas que entendem daquilo que estão fazendo à frente dessa política pública. E é exatamente isso que eu entro agora numa discussão em relação aos frutos. Né? Eu já coloquei aqui no início do programa que alguns dos entrevistados já fazem questão de dizer, olha, eu comecei lá no Prima, né? E a gente sempre faz questão de valorizar isso. Sobre os frutos, né, do Prima, existe uma média de, como vocês estão colocando, uma média de 80 por semestre, né? Estão terminando turmas ali com 30, mas como é que as pessoas abordam vocês? Vocês enxergam músicos que nasceram no Prima e que hoje estão em trabalhos solos, trabalhando em bandas, enfim, como é que vocês enxergam esses frutos do Prima? E aí, assim que vocês responderem, nós vamos passar para o Luiz Fernando, para a gente bater um papo com ele. Eu vou lhe mostrar um dos grandes frutos do Prima. Está aqui do meu lado, certo? Felipe Ariel, que começou como aluno, depois passou a professor e hoje é coordenador. Então, um fruto melhor do que isso não tem. Luiz Fernando é não falta palavras. Um cara que uma dedicação incrível, certo? Um talento nato. Porque tem o que toca e tem o talento. Eu sou o que toca. E Fernando tem um talento, certo? O Prima ajuda, certo? Mas o talento, por si só, já se destaca, né? Ariel, como é mais do tempo dele, ele conhece mais pessoas que se destacaram, certo? Então, Deusmar, nós tivemos... Todos os alunos do Prima são frutos extraordinários. Eu não vou abrir mão de nenhum, mesmo quando eu era aluno. Como o Prima é um programa, não é um colégio de música, a gente não está ali para ensinar a profissão de música. Mas existem alunos que querem se profissionalizar. Mas por quê? Porque a gente tivemos boas referências. Eu vou falar pela minha experiência e vou trazer de alguns colegas que hoje estão no ramo. Eu, quando tinha 17 anos, 18 anos, eu não sabia o que eu queria. Mesmo já tendo conhecido um pouco de música religiosa, que eu aprendi música na igreja, mas era algo de inclusão somente religiosa. Então, realmente era algo, vamos dizer, sacro. Não era de uma abundância profissional. Então, quando eu conheci o Prima, eu disse, eu vou conhecer aquela galera. Mente adolescente ainda, e eu disse, eu vou conhecer para ver como é que funciona. E quando eu cheguei, eu conheci outro mundo, né? Porque realmente é outro mundo, é outra energia, é outra convivência. E na época eu fui muito abraçado. Fui muito abraçado. O Prima por si só é uma família, né? Exatamente. Quem conhece o Prima sabe como é que funciona. Chegou um aluno, eles vão lá e faz o quê? Ó, venha pra cá. Eu quero que você venha pro violino. Aí a outra turma diz, eu quero que você venha pra viola. E eu era já do violino. Aí o que foi que aconteceu? 2015, 2014, existem esses grandes concertos. Eu fui, tive essa experiência. E foi algo assim que eu participei e eu disse, eu quero conhecer mais isso. Quero conhecer mais porque realmente existe um negócio diferente. E é uma cultura milenar que eu não sabia. A música erudita, a música que o público conhece como música clássica, tá desde a época barroca, 1800, 1700, que foi consolidada ali,
Mas começou mais ou menos em 1500 ali, com uns cantos-chão, na igreja católica mesmo. E quando eu comecei a estudar esse aparato, foi realmente o que eu decidi e conheci o vestibular de música de Campina. Fiz, preparado pelo quarteto Oliver Tone, pelos queridos, que hoje eu considero assim, pessoas extremamente cruciais naquela época, e até hoje, que é Samuel Moreira e Caio Fábio, que eram os professores que vieram capacitar, exatamente aquilo que você falou, quando a gente estava em off, vieram uma equipe capacitar as cordas do Prima na Paraíba. Porque o Prima surgiu, mas qual era a necessidade urgente? A necessidade que tinha era de cordas. Então contrataram um quarteto que veio de São Paulo, o nome do quarteto é Oliver Tone, veio capacitar a equipe de professores, para os professores germinar ali, ter bons frutos e passar para a criançada. São os multiplicadores, exatamente. Né? A formação de multiplicadores. Dessa multiplicação eu ainda era aluno. Não, eu já estava no processo de contratação para professor. Foi em julho de 2015. Eles chegaram exatamente nesse processo. E eu disse assim, ó, eu quero participar por experiência, mas eu não tenho a capacidade de entrar. Samuel, muito positivo, ele disse, faça, vamos preparar. Eu disse, eu vou fazer por experiência. E acabei que foi aprovado na UFCG. E por mim eu sentia que eu não estava pronto para estar lá. Aí veio aí também a controvérsia, como é que eu vou manter lá e trabalhar no Prima. E na época a gestão do Prima era Alex Klein, um maestro, músico e gestor excelente também. E a gente chegou a ter uma conversa que ele conciliou. Eu só conseguiria estar em Campina estudando se eu estivesse trabalhando para poder me manter. Na época a família, eu não cheguei a conversar, mas poderia se esforçar, mas ia ficar muito apertado para manter uma casa lá, um aluguel. E eu consegui conciliar Campina, estudos, Patos, Prima. Eu vinha 2 vezes na semana para cá, uma carga muito puxada, mas passei 5 anos lá. Fiz a graduação, fiz a licenciatura, especialização no violino. Fui aprender para passar. O meu objetivo lá foi exatamente isso, aprender para repassar o que a gente está cultivando dentro do Prima. O objetivo era o Prima? Também. Porque foi lá o berço da civilização que eu encontrei, vamos dizer, um objetivo que eu quis. Né? E dentro disso aí, a gente encontra vários alunos, Josimar, do Polo de Patos, que quiseram se profissionalizar na área da música. Dentre eles está Kathleen Joyce. É uma aluna exímia, solista, uma das melhores alunas que eu já tive. E parente do nosso amigo Joaquim do Clarinete. Joaquim do Clarinete. É uma menina muito sensível à música. Dentre eles está Pedro Costa no violoncelo. É um aluno assim que tem uma percepção e Joyce hoje é professora do Polo de Picuí. Pedro Costa do violoncelo. Ele é um aluno que tem uma percepção musical extraordinária. Demais mesmo no violoncelo. É um roqueiro que toca violoncelo, então já tá aí, né? Um cara que gosta de rock, tocando um instrumento de cordas friccionadas. Temos Everaldo Amorim, que é professor, Pedro, Joyce, esses que eu tô falando são professores do Prima hoje, eram alunos e são frutos. Pedro e Everaldo. O Prima tem uma peculiaridade. Quando há processo seletivo para professor, eles dão prioridade a quem já faz parte do programa. Que bom que tem essa sensibilidade. É uma forma de incentivar, compensar Sim. o trabalho que você está dando, tá disponibilizando para o programa. Nada mais justo. Sim. Se eu tenho alunos capacitados, por exemplo, eu tenho o Fernando. O Fernando hoje dá aula numa sala de aula para 30, 40 alunos, tranquilo. Pelo entendimento que ele tem. Certo? Por que eu não vou dar a oportunidade ao Fernando? Lógico que eu vou. Eu posso ter um professor melhor lá na frente. Mas eu vou dar a oportunidade a quem está ali comigo todos os dias. E quem conhece o programa. Quem conhece o programa. Porque existe um professor, um exemplo, que pode vir um professor de um bacharelado. Que o bacharelado e a licenciatura tem uma diferença. A licenciatura vai trabalhar muito a parte educativa. Já o bacharelado é a execução musical. É querer transformar a academia, quer transformar o bacharel em solista. Imagina isso, eu trago um licenciado ou um bacharel.
ambos têm percepção diferente de mundo de orquestra. Então, um exemplo, se tem um aluno que está fazendo um bacharelado, mas que entende do programa, ótimo, a gente abraça, já foi aluno do Prima, conhece a política, né, como funciona dentro. E tem um aluno, às vezes, que também pode ser licenciado, mas que não conhece da parte educativa, da parte de inclusão, da parte de trabalhar com o ser humano. E trabalhar com o que eu falo, trabalhar com os nossos filhos é excelente, né? Trabalhar com nossos filhos, nossos sobrinhos, agora trabalhar com filhos de outras pessoas é uma grande responsabilidade. E o outro grande presente que nós tivemos, né, de frutos foi Cecília. Maria Cecília. Né? Maria Cecília. Cecília Emanuele. Cecília Emanuele, que foi aluna nossa até o mês passado e hoje é professora, graças a Deus. Entendeu? Então o programa ele abre a oportunidade, certo? Para quem quer estudar música, para quem quer aprender um instrumento, para quem quer aprender na vida, certo? Para quem quer aprender cultura, música é uma das 7 maravilhas da cultura mundial, né? Então, e ao mesmo tempo dá a oportunidade também de você ingressar no mercado de trabalho quando houver necessidade do programa. O que ele falou, existem os frutos também que estão no nosso mercado hoje, em Patos, que não estão na atuação musical. Um exemplo, nós temos Paulo Gabriel, que hoje é fisioterapeuta, um excelente profissional. Tem Irla. Tem Milena, né? Tem Milena. Irla era violoncelista. Milena Fernandes já foi do Prima. Milena Fernandes é minha colega de trabalho, minha grande amiga, né? Já aproveito para mandar um abraço, viu, Milena, para você. Excelente, excelente. Viu? Milena, grande professora de biologia, sensibilidade musical incrível. Extraordinária. É verdade. Gente boa demais. Então é um dos frutos do Prima. Milena. Então nós temos esses frutos que é o objetivo do programa. Não é formar músicos profissionais, mas como o objetivo do programa é a cidadania, é trazer a música como uma ferramenta de inclusão, a gente utiliza ali, mas realmente incentiva, lógico, né? Eu como professor quero ver um aluno, quer né? se profissionalizar na música, Eu quero ver realmente. E aquele que quer se profissionalizar na música, na arte, o Prima é um pontapé. Vem pro Prima, vem aprender um violino, vem aprender um contrabaixo, dois contrabaixos. Falar de música é muito bom, agora escutar também é muito bom, viu? Vou chegar agora, meu querido Luiz Fernando, aluno do curso, aluno de violino do Prima. Vamos escutar um pouco Luiz Fernando. Luiz Fernando vai tocar, né, primeiro, e a gente vai bater um papo um pouquinho com ele, que é aluno do programa de inclusão através da música e das artes aqui da Paraíba, o programa Prima. Com vocês, Luiz Fernando. Coisa linda, coisa maravilhosa, né? Coisa linda, coisa maravilhosa. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao programa Funes Cultural. É um prazer receber você aqui. Já dá para perceber o grande músico, né, que você é. Né? E como é que você chegou no Prima? Né? Como é que foi sua trajetória no programa? Eu cheguei em 2021, né? Em novembro, mais ou menos, que eu estava chegando de São Paulo
Eu fiz 3 meses de aula em São Paulo, mas já fazia muito tempo. Já tinha mais de 10 anos. Aí eu cheguei, encontrei por acaso, prima. Aí eu entrei, conversei com a Ariel primeiro, né? Aí quando eu entrei, eu já cheguei cheio de vício. Cheio de vício errado, porque aprendendo sozinho também, a gente acaba pegando uns vícios. Deu muito trabalho para tirar, mas com o tempo a gente vai melhorando. Já conseguiu tirar todos? Já? Foi? Ou ainda tem? Maioria, quase tudo. A parte técnica, ela realmente tem que ter um acompanhamento, principalmente no princípio do estudo. Se a gente não tiver um acompanhamento, a gente não sabe para que vertente a gente vai andar. No início a gente tem que ter um foco. Quer estudar música? O popular ou erudita? A gente foca naquilo. Mas qual é a técnica que a gente vai utilizar para isso? Como um instrumento desse é um instrumento de mais de 300 a 400 anos, tem muita técnica, tem muito estudo, tem muito material, instrumento de cordas específico, todos eles. Violino, violoncelo, viola e contrabaixo. São instrumentos que eles são friccionados, de cordas friccionadas que não tem traste. O violão tem, né? Esse aqui não, você tem que saber a afinação e trabalhar o ouvido para isso. E tem as técnicas certas. Se o aluno não tiver um acompanhamento, aí ele começa a desenvolver alguns vícios que é prejudicial até para a saúde, para o corpo, e também alguns vícios que, se ele for tocar em conjunto, não vai conseguir. Aí a técnica é exatamente para, o nome não é esse, para educar, o nome não é esse, foi esse que veio agora, para educar o aluno a tocar em conjunto. Porque afinal, solistas já existem, mas tocar em conjunto, a energia é outra. A gente pertencer a um grupo. Quando a gente tem autodidata, a gente só quer ser solista. A gente não aprende a acompanhar os outros. A gente só quer ser solista. Aí quando vai tentar acompanhar, acaba correndo, ou vai devagar demais, nunca segue o ritmo. Quando é que você resolveu, assim, violino? Assim, como é que começou esse interesse pela música e pelo instrumento, assim, você lembra? A vida toda. Pela história que minha mãe conta, ela disse que já escutava música clássica quando estava grávida de mim, eu gosto desde sempre. Violino eu gosto mesmo desde que eu nasci, praticamente. Aqui no Nordeste, nós escutamos muito rabeca, né? E é bom explicar um pouco, né? Nós temos aqui pessoas que entendem muito de música, né? No caso do curso do Prima, é um curso de violino. Quem toca violino toca rabeca? Quem toca rabeca toca violino? Qual é a diferença dos dois em relação ao instrumento, em relação ao tipo de música? Bom, técnica, né? É totalmente diferente, principalmente da arquitetura do instrumento. Quem toca rabeca, ele não vai ter a postura de um violinista. Um exemplo, se o senhor aprendeu rabeca hoje, se você pegar um violino, você vai ficar assim, totalmente um peixe fora d'água. Mas quem toca violino, toca rabeca. Já é totalmente diferente, porque as técnicas são parecidas. Já um rabequeiro, que só aprendeu rabeca, se pegar um violino, vai sentir uma diferença enorme. Então, se hoje, um exemplo, Fernando pegar uma rabeca, até a postura da rabeca é diferente, porque nós tocamos com a rabeca aqui, ó. O violino nós tocamos no ombro. A rabeca toca no antebraço. Assim. A rabeca ela é menor também. Ela é menor. E ela se toca assim, contra o corpo. A rabeca é um violino 3x2. Exatamente. É um violino muito menor. É muito menor. Aí, como eu pontuei no início, quem toca rabeca e nunca pegou um violino, vai ser difícil. Mas já quem toca violino e pegar uma rabeca, consegue ali, porque a técnica do violino pode ser transferida para a rabeca. Porém, não é a mesma coisa. Sabe uma coisa curiosa? As pessoas dizem, mas quando tu toca contrabaixo, né? Tu toca contrabaixo elétrico. É totalmente diferente. Totalmente diferente, porque um é friccionado, como o Ariel já falou. São cordas friccionadas, a gente trabalha muito com a gente trabalha o pizzicato com o dedo, certo? Mas é muito diferente, né? Logicamente que as notas serão as mesmas no braço do violino, entendeu? Mas a dinâmica é totalmente diferente, né? Agora não vou dizer a você que quem tem noção de um não tem noção do outro, mas, por exemplo, eu que toco violino clássico, contrabaixo clássico, tenho dificuldade de tocar o elétrico. E acredito também que quem toca o elétrico vai ter muita dificuldade de tocar o clássico.
Eu acho que para quem toca violão, talvez o baixo elétrico seja um pouco mais fácil, porque a construção do instrumento é muito parecida. Bem parecida. Entendeu? Então tem muito essa curiosidade. Como é que é feita a discussão lá no Prima em relação à música popular e à música erudita, né? Como é que ocorre essa discussão em relação às aulas, em relação à teoria, à prática? A gente tem uma grade que vem de João Pessoa, né? Que é específica para o grande concerto, né, Ariel? Então aquelas músicas, elas têm que ser trabalhadas mesmo. Tem outras que a orquestra, aí o maestro quem decide o que vai ser trabalhado para a orquestra do Prima local, no caso, a nossa orquestra, e aí ele pode colocar tanto música clássica como música regional. Exatamente agora, esse final de semestre, 2023.1, a gente tocou músicas populares com a Orquestra Sinfônica do Polo, que inclusive inaugurou agora, depois da pandemia. O Prima praticamente funcionou de forma online, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas a gente voltou agora com a Orquestra Sinfônica. É difícil de fazer isso, porque precisa de muita mão de obra, de alunos para fazer isso, e alunos que toquem em conjunto, não alunos solistas. Então, para construir essa convivência, construir essa energia, dá um pouco de dificuldade. Aí, como é que é a escolha do repertório? A gente tem um repertório que já é delimitado no início do ano, para a gente tocar no final, e aquilo a gente trabalha nas aulas. Tem a orquestra local, que é trabalhado entre nós, além da orquestra grande, que é um desafio, tem um objetivo, né? E a orquestra local. Essas músicas é trabalhada em conjunto, é decidido lá com os professores, é possível fazer isso? Vamos fazer ou não vamos? Especificamente agora nós tocamos popular. Teve e uma clássica. Mas o objetivo era o São João, né? Então a gente botou música popular para realmente fazer um diferencial. Já a música clássica já é trabalhada em todo grande concerto. Então a gente mescla muito bem o clássico do popular, porém sempre eu volto para a palavra, com técnica. Porque não adianta eu trabalhar, ensinar um aluno a tocar um popular. Hoje eu posso muito bem trazer um músico popular e ele vai saber a técnica popular. O ouvido dele já é naquela harmonia popular. Harmonia erudita, harmonia clássica. E o nome que envolve erudito já é uma música mais trabalhada, é uma música estudada, é uma música sentada, projetada para que o público sinta uma diferença. Não à toa é chamada de erudita, né? Que é uma música pensada, com cuidado. Trabalhada. Então existe essa conversa entre o popular e o clássico, porém bem trabalhado. Não é um exemplo... Mas dá para conciliar. A gente fez um recital muito bacana, eu vou até mandar para você depois. O pessoal tocando muito música de forró, São João, principalmente Luiz Gonzaga, né? E no final fecharam com uma música internacional muito bonita, música clássica. Como é o nome daquela música? Canon. Top. Para fechar o... Canon Pachbel. Para fechar mesmo o recital, show de bola, né? Hoje é porque o popular e o clássico, eles criam uma cultura de não dialogar. Essa é pelo menos a minha percepção, né? Às vezes eles não conseguem dialogar, mas hoje a gente já vê excelentes cantores antigos, e aí a gente já entra noutra conversa, né, se é bom ou não, mas excelentes cantores sendo inseridos em orquestras. Por exemplo, um Zé Ramalho tocando com a orquestra sinfônica. Alceu Valença. A orquestra Ouro Preto é uma coisa... Lúcio assim, Alves tocando com a Petrobras. Exatamente. Então hoje nós já vemos essa inserção de músicos, de atores, né, que são atores culturais, sendo inseridos num mundo erudito e que está mostrando um diferencial. Eu acredito que vai ter mais. Vou dar um spoilerzinho aqui, pode? Estou trabalhando aí com os parceiros, os companheiros aí. Estamos ainda na fase de captação. Um grande concerto, certo? Fora Prima, né? Estou falando aqui, dando um spoilerzinho. É um grande evento,
né, de música clássica. Inclusive com grandes artistas que... Eu não posso falar tudo. Grandes artistas que vão fazer realmente dar um charme, dar um negócio diferente. Agora, Precisa. será um trabalho voltado para música clássica. Vamos colocar uma pimentinha aqui na conversa, né? Como é que vocês estão acompanhando essa discussão sobre a ausência da música regional aqui no São João? Não só em Patos, né? Porque assim, nós estamos em Patos e a festa segue essa dinâmica que vem acontecendo no Nordeste inteiro. Como é que vocês estão acompanhando essa discussão, né, em relação à ausência da música regional nos grandes eventos? Aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava no sítio do meu cunhado esses dias e estava passando na televisão, e aí eu estava vendo e vamos agora para... Estava na Globo e a apresentadora fez assim: agora vamos conhecer o São João de Natal. Vamos lá, São João do Nordeste, vamos escutar forró. E quando a música corta para o São João do Natal, é mesmo na hora que Cláudia Leite está pulando, né? Safado, cachorro, sem vergonha, eu dou duro o dia inteiro, né? E foi mesmo na hora que ela disse: vamos conhecer o São João do Nordeste, né, e tal. E eu achei engraçada essa cena, porque foi exatamente na hora que cortou para Cláudia Leite. Como é que vocês estão acompanhando isso? Né? Eu estou perguntando não no sentido de polêmica, né, então, mas são pessoas que transitam são pessoas que transitam entre o popular e o erudito, são pessoas que entendem de música, né, então, como é que vocês acompanham esse debate? Porque eu vou só contextualizar um pouco mais sobre isso, porque eu acho interessante. Eu vejo muito as pessoas discutindo a partir de preferências partidárias. Então, se você é contra o lado A ou contra o lado B, né? Então as pessoas politizam muito esse debate. E como eu sei que vocês entendem muito de música, né? Então eu tenho essa curiosidade de escutar, porque eu tenho a minha opinião, eu tenho os meus questionamentos. Como eu não domino a parte técnica musical, e as pessoas falam, por exemplo, olha, tem que ter o forró verdadeiro, por exemplo. Eu me questiono, por exemplo, o que é esse forró verdadeiro, né? Por exemplo, é o baião? Será que o forró já não é essa variação? Então eu falo isso enquanto leigo, né? Por isso que eu tenho curiosidade de perguntar isso a pessoas que entendem de fato de música. Como é que vocês enxergam esse debate? Eu tenho uma opinião dúbia. Veja bem, despolitizando. Eu não quero nem saber de política. Certo? O pessoal cobra muito. E o forró verdadeiro? Mas e aí? Você vai assistir o forró verdadeiro? Quem está cobrando vai lá para o terreiro do forró prestigiar o Simar Monteiro, vai prestigiar o que questionou lá em Campinas, como é o nome? Flávio José. Aí entra assim, o que seria esse forró verdadeiro, entendeu? No caso? O forró verdadeiro, na verdade, é o chachado, o baião, né? É aquele que o Luiz Gonzaga criou junto com o Dominguinhos, criou junto com o Sivuca. Isso é o forró. Então seria sanfona, triângulo. Triângulo. Há uma forma de definir isso do ponto de vista musical? O forró ele é constituído por os 3 instrumentos básicos: sanfona, forró e zabumba. Ponto. Certo? Triângulo, no caso triângulo. Triângulo. Sim. Triângulo, sanfona e zabumba. É o mais tradicional. É o tradicional. Esse é o forró pé de serra. Forró verdadeiro, aí vem Osmar Monteiro, como eu falei, Flávio José, Aleijadinho do Pombal, que já canta muito variedade. Estou só citando alguns nomes, né? E outros, Elba Ramalho, né, que já tem até outra vertente pelo meio da música dela. Enfim. É que a música não é estática. Ela não segue num caminho só. Aí ela veja vai bem, dividindo. Aí vem o forró metalizado. Um estilizado, né? Não, metalizado. Esse é o metalizado. Tem um estilizado que é esse agora. O metalizado. Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Magnífico, Som do Norte, enfim, essas bandas mais de 94. Acho 90. Não era nem nascido, Fernando. Entendeu? Esse é o forró. Agora vem o estilizado.
aviões não, que até aviões de 98, 2000, a gente curtia aviões gostosos. Aí você vai pegar Xande Avião estilizado, o Wesley Safadão estilizado. Aí já vai passando mais para um sertanejo, né? Não, mas aí já é sertanejo, não tem mais forró. Aí não tem mais forró, Delton. Aí é sertanejo universitário. Não, tem um sertanejo e tem um sertanejo universitário. Mas o dos meninos já é sertanejo universitário. Deles é. O sertanejo raiz é Na viola. Zé Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó. Isso é o sertanejo raiz. Uhum. Sertanejo universitário é esse que a gente escuta hoje. Mais moderno. Mais moderno. Certo? Então, cada macaco no seu galho. Forró no São João, ele é primordial. Tem que ter o forró. Se você quer questionar se é o forró original, se não é o forró, até a década de 90, aquelas bandas, para mim, tudo forró. Até a década de 2000. Chegou em 2000 em diante, aquelas músicas não... tudo sertanejo universitário. Certo? Aí onde é que vem a dubiedade da minha opinião? Se você cobra, você tem que estar lá, cara, para prestigiar. Se não, traz a Loki, que vai trazer quase... Se tivesse espaço para 1 milhão de pessoas, a Loki botava lá 1 milhão de pessoas no terreiro do forró. Não tem como questionar isso, não. Certo? Tirando qualquer parte política, o prefeito acertou na venda do São João, acertou na questão das atrações, a empresa que comprou, porque ele quer ganhar dinheiro, ele tem que chamar gente. O objetivo dele ele cumpriu, né? Que era o que nós vimos hoje aqui, esse ano aqui no Terreiro do Forró, essa lotação toda, eu tinha visto poucas vezes. Acho que uma vez que eu fui de Bruno Marrone, que lotou, quase chegava no centro da cidade, eu acho que Deus matava até lá. E outra vez, aviões de forró, um auge, não sei nem qual foi o CD deles, botou gente ali que no posto teve que mandar a polícia interditar o posto. Eu sou do tempo de Limão com Mel, iniciando o show às 6h30 da manhã. Isso, exatamente. Também, ó. Entendeu? Eu trabalhava numa padaria, saía do terreiro do forró e ia trabalhar. Pra padaria. É interessante esse debate, porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, tem que trazer o forró de verdade. Aí era para trazer Magníficos, Limão com Mel, Forró das Antigas. Só que eu lembro que no auge dessas bandas, essas bandas também eram criticadas. Você exatamente por não dizer... Exatamente por não fazer o forró tradicional. Por isso o meu questionamento em relação ao que seria esse forró. Entendeu? O forró em si, a essência do forró mesmo é aquela. Sim. Por isso que eu acho que é importante essa discussão técnica, né? Olha, a pergunta que eu faço em cima da sua é: tem público para isso? Tem. Mas esse público está efetivamente no terreiro do forró? Não. Hoje, pronto, a abertura do terreirinho, eu estava. Um bocado de senhorinha lá. Começaram a dançar. Senhoras, viu? É a idade de vocês. Desculpa, eu não estou chamando vocês de velho. Mas umas senhorinhas, umas coroas, umas quarentonas, chegou e disse, vamos dançar. Eu disse, eu não sei dançar forró. Olha o testemunho, ela disse. Os homens de hoje estão tudo fraco. Então, eu entendo, eu compreendo a forma política como está agindo, mas, vamos dizer, quem está com 40 hoje não aceita. Esquecem dos antigos. Por quê? Porque o forró, hoje, eu quero aprender forró. Porque é bonito, é cultura, o nome certo é gostoso. Porque você, meu amigo, é uma cultura sim, mas tem público para isso? Hoje eu vejo que o público que tem é com uma idade e que não se incentiva mais, um exemplo, a aprender forró. Há uma criançada que a gente trabalha hoje no Primo, uma criançada de 9, 10 anos, não quer aprender forró. Quer aprender o quê? Uma coisa que eu fico vendo, às vezes tem uns programas de TV aí, agora os competidores vão mostrar a dança de forró. Tem nada a ver, os caras fazem uma dança de salão. Jogando a pessoa lá pra cima. Os caras não no Sudeste, eles não conhecem a cultura nordestina, e quando vão falar, eu fico revoltado quando eu vejo a mídia
do Sul e do Sudeste relacionando estourar banco com o novo cangaço. Sim. Isso é uma coisa de quem desconhece totalmente o que foi o cangaço. Né? E quando a gente percebe a imprensa local reproduzindo isso, sem essa contextualização do que representa o cangaço aqui na nossa região, é preocupante também. Né? Então, eu acho que essa discussão, para além da questão política, ela tem que ser feita também do ponto de vista técnico, né? Também do ponto de vista técnico. Porque o Luiz Fernando colocou uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que é muito a questão do saudosismo também. Né? Conforme o tempo vai passando, as músicas que antes a gente criticava, que não era o clássico, vão se tornando os clássicos. Mas deixa eu dizer uma coisa, veja bem. Você citou uma coisa importantíssima. O pessoal do Sul e do Sudeste não conhece. Mas eles conhecem a Loki. Eles conhecem Xande, Avião, Wesley. Conhece? Conhece que te leva até para dentro de casa, tendo dinheiro. Agora, como é que eles vão conhecer o forró se estão acabando com o forró? Como é que esses turistas do Sul e Sudeste eles vão fazer o que aqui? Curtir o mesmo que eles curtem lá no Rock in Rio? O mesmo que eles curtem lá em Barreto? No Rock in Rio acontece uma coisa parecida também. Não se toca mais rock no Rock in Rio. Tá entendendo? Então, bicho, tem que manter a tradição. Eu acho, e já deixo uma dica aqui. A Câmara Municipal de Patos deveria votar um projeto para que o São João de Patos fosse, no mínimo, 75% das suas atrações forró. E o resto ele poderia botar até xirra para cantar. É porque, conforme vai passando o tempo, vai perdendo Por quê? Vai perdendo as raízes. Perde a identidade. Aí o cara do Sul, eita, eu queria curtir um forró. Vamos lá para a Feira dos Paraíba, lá no Rio de Janeiro? É só onde vai ter. Entendeu? E ainda é pouco, mas acho que 100% era o ideal. Hoje o São João, né, no Nordeste virou um festival de música, né? Já é. O Rock in Rio, ele nasceu também com a ideia de um festival. Se você pegar, por exemplo, a década de 80, quem tocava no Rock in Rio não era só rock, né? Você tinha ali você tinha uma série de cantores ali na década de 80 que não se identificavam necessariamente com o rock. Você tinha o Carlinhos Brown, por exemplo, já tomou cerveja na cabeça no Rock in Rio, né? E outras atrações. Então, eu acho que a discussão ela tem que passar por essa parte técnica. Eu acho que existem modelos que estão conseguindo mesclar, né, um evento, por exemplo, como o de Caruaru. O evento de Caruaru, ele tem a parte comercial, né, ele tem a parte vendável, né, ele tem a parceria público-privada, só que existe um investimento muito forte nos polos. Então são quase 50 polos, com música diversificada. Então, por exemplo, você tem no São João de Caruaru a Loki, Jorge Mateus, você tem todas essas atrações que puxam de fato multidões, mas você tem, por exemplo, o Polo Azulão, na noite de sábado, com Santana e Flávio José, lá. Então, eu acho que seria uma alternativa de discutir, não levando em consideração se deve ou não ser feito, mas, por exemplo, como é que e aí eu acho importante colocar a Câmara de Vereadores nessa discussão, né, colocar os agentes culturais nessa discussão. Então, de acordo com o modelo que se tem hoje no São João de Patos, né, como é que se poderia criar polos além do terreirinho do forró? Nós tivemos uma experiência agora no dia 7, se eu não me engano, onde a Fundação Hernando Sátiro fez o Forró dos Namorados, né, e lotou o terreirinho do forró. Colocamos lá Jaelson, fez um super show, Sanara, Gustavinho, sanfoneiro, e lotou. Né? Então, como é que a gente pode contribuir com isso, né? Como é que esses polos podem ser descentralizados? Então é possível, por exemplo, criar um polo em Santa Gertrudes, criar um polo, é viável, por exemplo, pegar 2 ou 3 comunidades rurais grandes e criar também um polo ali, colocar um polo no mercado com música regional, né? Enfim, eu acho que essa discussão ela precisa ser uma discussão lúcida, ela precisa ser uma discussão técnica. A gente já tem muito grito, né? A gente não, tem conversa, né? Tem que trazer. Mas eu acho que os agentes culturais, eu vou generalizar, de todo o estado, eles têm que sentar para debater isso com a iniciativa pública, com o gestor público. Tem que começar e tem que ser já.
A não ser que queira repetir a mesma coisa no ano que vem. Certo? Mas os agentes culturais, certo? Que se incomodaram, que eu me incomodei. Eu não fui nenhuma noite de São João. Eu passei em alguns momentos que eu estava trabalhando. Mas não fui nenhuma noite, curti nenhuma noite. Certo? Mas os agentes culturais têm que procurar as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, para discutir isso aí. Eu acho, e minha opinião é essa. Tem que manter a tradição do forró no São João da Paraíba. Do Nordeste. Porque Caruaru já mantém essa tradição com os polos que Deus Mata está falando, entendeu? A Paraíba, quem tem muito disso, os caras querem se internacionalizar muito as coisas na Paraíba, sabe? A Paraíba, por si só, ela se apequena, sabe? Vou citar um relato bem rapidinho aqui. Eu trabalhava em um certo local que veio uma equipe da Globo fazer uma gravação de um filme. Cara, quando os caras chegaram lá num restaurante, quando os caras chegaram no restaurante que eu trabalhava, parecia que tinha sido Jesus que tinha chegado com os 12 apóstolos. Meu Deus do céu, o que é isso, mano? Não, são pessoas. Igual nós. São pessoas, cara. Vocês estão se apequenando, pelo amor de Deus. Vamos se valorizar. Tá entendendo? Não que você não deva admirar uma pessoa. Você pode admirar. Até deve admirar. Mas sim, que é isso. Então o pessoal da Paraíba tem esse problema de se querer se apequenar. Certo? Um complexo de inferioridade muito grande. Levanta a cabeça, vamos pra cima. O forró é nosso. Vamos botar o forró na grade do São João. Trazer os turistas do sul, sudeste, do internacional. Que queira que eu tenha o forró, vem pra Patos, vem pra Patos. Realmente tem que ter esse diálogo. Se não tiver, se a gente não mostrar que existe realmente pessoas que querem algo diferente, mas mesmo assim, a gente tem que trazer isso também para a escola. Porque é lá que a gente vai cultivar isso daí. Eu volto para essa parte educativa porque exatamente se a gente não criar a cultura, é como eu falei no início, a idade de vocês gosta dessa cultura. A minha anseia por ela, mas não conviveu. E a próxima? Eu tenho 27 anos, vocês devem ter a faixa dos 40. Eu estou com 35 agora. Pronto, excelente. E a próxima? Tem uma pessoa aqui, Rogério do Acordeon, né, que nós já entrevistamos ele algumas vezes, já participou aqui do programa Fundos Cultural, e o Rogério faz um trabalho muito bacana lá em São José do Bonfim. Ele dá aula de sanfona lá em São José do Bonfim. A gente até tentou articular, né, uma parceria com a Prefeitura de São José do Bonfim. Vamos tentar reativar essa possibilidade de parceria. Né? O Prima não tem hoje sanfona, no caso aqui em Patos. Né? São quantos polos hoje na Paraíba do Prima? 22 polos. Nós somos 22 polos, se eu não me engano, em 18 cidades. Que em João Pessoa tem mais de um polo, tem uns 3 ou 4. Na grande João Pessoa. Sim. Então são 22 polos. E realmente, sanfona, que eu conheço no sertão, só tem Itaporanga. Que é um professor que toca, mas ele não dá aula. João Pessoa tem um, mas ele não dá aula de sanfona. Ele é sanfoneiro mesmo, trabalha com coral, mas toca sanfona. Por isso que o debate ele tem que ser técnico, né? A gente está falando muito aqui em regionalismo, né? Mas há uma dificuldade. Né? Mas há uma dificuldade, por exemplo, de achar uma pessoa que dê aula de sanfona. Né? Inclusive, a sanfona é um instrumento bem complexo. Ele não é um instrumento tão fácil de ser aprendido, então seria alguém com mais idade. Inclusive vou fazer uma cobrança aqui. A meu amigo Cicil Lima. Eita. Você me prometeu de montar uma orquestra de sanfona aqui pra gente aprender sanfona. Tô esperando, viu? Aí, tá vendo? Aí, Cicinho, a cobrança. Vamos trazer o Cicinho aqui pro programa para que a gente possa falar um pouco sobre isso também. Gente, eu conversaria o dia inteiro com vocês, né? Eu vou dizer de novo, assim, é muito bom, né, você conversar com música, sobre música, com quem de fato entende, né, com quem vivencia isso na prática. A gente vai encerrar o programa Fundos Cultural com música. Pode ser, Luiz Fernando?
Pode ser? Então, quem vai encerrar o programa Fundos Cultural hoje não vai ser eu, né? Vai ser o Luiz Fernando. Eu vou já fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para que vocês possam fazer as considerações finais de vocês. Então, vocês falam, né? O Luiz Fernando, se quiser falar também antes de tocar, né? Mas assim, agradecer demais a presença de vocês, colocar a Fundação Hernando Sátiro à disposição de vocês, através da presidente Milena Brito, né? Dizer que é uma satisfação, né, poder compartilhar, né, dos ideais, poder compartilhar dessa vivência musical que vocês possuem. E a Fundação Hernando Sátiro está aberta, né, para vocês, para que vocês possam utilizar o espaço, né, enfim, tá bom? Então, as considerações finais. Só reforçar mais uma vez que as matrículas estão abertas para o segundo semestre do Programa Prima, Programa de Inclusão através da Música e das Artes, que funciona na Escola Rio Branco, ali no centro da cidade. Aqui, do lado. Um abraço para meu querido amigo Lindenberg. Lindenberg. Mandar um abraço para Lindenberg, todo o pessoal do Rio Branco. A equipe do Rio Branco abraçou o Programa Prima, certo? E não deixa a gente sair mais não. Vai ser difícil, certo? Então, muito obrigado, Lindenberg, toda a equipe do Rio Branco, certo? Um forte abraço a todos vocês. E só para ressaltar, as aulas começaram no próprio dia 10, certo? Quando inicia as matrículas do segundo semestre, certo? Então, o pai do aluno vai lá no polo pegar a ficha de inscrição, o termo de uso de imagem, certo? Leva para casa, preenche, traz com todas as xerox na frota 3x4, tá feito e escolhe só o instrumento para a gente começar a trabalhar. Então, pessoal, é ali, né, a câmera? O Prima é de vocês. Tragam seus filhos, suas filhas, e é uma ferramenta para o dia a dia. Então, se você tem desejo, não tem condição, o Prima está aqui para inserir, para somar na vida de vocês. Então, tragam. Nós estamos aqui de portas abertas. Agradecer aqui a Funes Cultural por ter nos recebido tão bem. Com certeza a gente vai voltar muitas mais vezes. E agradecer a equipe, porque realmente a gente não trabalha só. O Marconi soma demais. Agradecer aqui a presença de Fernando, que hoje é um amigo do Prima. Agradecer a cada professor. César Borges, Zildomar Lucena, seu Francisco de Assis Peba. Peba é o maior amigo do Prima que tem, se chama Peba. A grande potência do Prima é o Peba. Fábio Santos, a querida Cecília. Abraço, querida. E agradecer mais uma vez, fazer um convite, a companheira Milena está convidada quando quiser fazer uma visita lá no Prima, fica à vontade, e dizer que nós estamos à disposição, Desmar, sempre que precisar e a gente tiver disponibilidade, estaremos juntos nessa parceria, tá certo? Tanto aqui no programa como na Funes, certo? Vamos escutar a música agora, eu estou doida para escutar. Não? Então, quem vai encerrar o programa Fundos Cultural de hoje, parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, é o nosso querido Luiz Fernando.
Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Chegou o São João e o melhor arraiá é aqui, na Central da Construção. Procurando por opções de porcelanato? Aqui tem. Tem chuveiro com grande pressão de água? Aqui tem. E acessórios para banheiro? Aqui tem. Onde tem tinta para todos os tipos de acabamento? Aqui tem. Rapaz, aqui tem tudo em um só lugar. Vem pro arraiá da Central da Construção. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Você está pronto para viver as melhores férias da sua vida? Então prepare-se para a Colônia de Férias Escola SESI. De 10 a 21 de julho, venha participar de um mundo de diversão e aprendizado, com oficinas criativas, recreação esportiva, atividades com robôs e muito mais. Explore a tecnologia, desenvolva sua criatividade. Atenção, as vagas são limitadas. Informações pelo WhatsApp 21015444 e no Instagram @escolasesipb. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você.